sou Anderson Severiano e hoje nós vamos olhar o edital do concurso de Osasco. É uma aula rápida e fácil, mas não dá para fazer uma prova sem saber o conteúdo do edital. Vamos lá? Então aqui só mostra, aqui logo no começo, só mostra que o edital é o primeiro da Secretaria de Educação, será feito pela Fundação VUNESP, enfim, nós já sabemos disso, O concurso é agora, rapidinho, agora no domingo. Nós, no nosso curso aqui, nós vamos olhar e trabalhamos só os dois cargos. Então nós vamos olhar aqui só o que nós trabalhamos, O cargo de professor adjunto de Educação Básica 1, são 400 vagas. Todo mundo, enfim, acaba concorrendo na ampla concorrência. As vagas para deficiente são aqueles 20. Lá na frente aparece o salário. É preciso entender que o salário ele é relativo ao piso. No Brasil nós temos um piso nacional para o professor. Ele é proporcionalmente às horas ao pagamento do piso. O segundo cargo é o cargo de PDI, Professor de Desenvolvimento Infantil 1. Em Osasco tem esse nome, Este é o professor de creche. Este é o professor que atua com crianças com 4 e 5 anos, na educação infantil e depois nos anos iniciais do ensino fundamental. Voltando, PDI, Professor de Desenvolvimento Infantil, 300 vagas no total. Nós concorreremos nas 285 na ampla concorrência. Tem ainda mais dentro dessas 315 vagas para deficientes. O salário lá também é proporcional, Então, vale para quem tem magistério ou pedagogia, E lá no final, o número de horas semanais relativos a esses dois cargos. Enfim, são esses os cargos que nós teremos no nosso concurso. Veja, os vencimentos dos cargos têm como base o mês de janeiro de 2019, Então, se houver algum dissídio, eles incidirão sobre esses valores. É preciso entender sempre que em qualquer concurso, no nosso caso um concurso de nível médio, porque vale para os cargos pessoas que têm magistério, então esse é o salário inicial de magistério. Sempre há um acréscimo para quem tem curso de nível superior, no nosso caso pedagogia. Há alguns pequenos benefícios, Olha lá, cesta básica mensal, nos termos da lei orgânica do município, e auxílio transporte, isso daí qualquer trabalhador brasileiro, enfim, tem. O regime jurídico será o estatutário. O regime jurídico será o estatutário, significa que todos que passarem no concurso, quando nomeados, terão 3 anos de estágio probatório, e depois do estágio probatório, assumem o cargo, enfim, de maneira definitiva, Definitiva não é para a vida inteira, Definitiva significa que, se fizer tudo bem, se trabalhar bem dentro dos prognósticos da prefeitura, só é mandado embora mediante um processo. E com alterações subsequentes, porque o Estatuto do Magistério de Osasco está em revisão neste exato momento. Enfim, das provas. Então o concurso público nosso terá as seguintes provas, Prova de conhecimentos gerais, ou seja, língua portuguesa e matemática, e conhecimentos específicos, pedagógicos e legislação. Para os dois cargos a mesma coisa. Além disso, prova de títulos. Os títulos nós veremos aqui na sequência. Serão 15 questões de língua portuguesa, 15 questões de matemática, fizemos todo o preparatório em cima de língua portuguesa e matemática e do temário específico aqui do concurso, e de conhecimentos específicos são 20 questões. Exatamente 20 questões. Então a prova objetiva ela tem caráter eliminatório e classificatório, portanto a prova nos classificará e ela vai verificar o grau de conhecimento geral do candidato, bem como a capacidade de análise, entendimento e interpretação de informações, a habilidade de trabalhar com estrutura lógica de relações, capacidade dedutiva, conhecimentos técnicos específicos do cargo. No nosso concurso nós ficamos observando este item o tempo todo, Interpretação, habilidade de trabalhar com lógica, capacidade dedutiva, Tem um temário geral e aí nós temos que olhar este temário, buscando capacitar, enfim, quem estava no curso para uma determinada lógica que as questões têm
porque o nosso concurso tem uma base central calcada, que se calca a Prefeitura de Osasco, e nós ficamos discutindo isso basicamente o curso inteiro. Se você entende esta lógica que pertence a Osasco, né? Osasco escolheu intencionalmente um campo do saber. Se você entende este campo do saber, você vai bem na prova objetiva. Aliás, a prova objetiva é a única que tem caráter eliminatório e classificatório. A outra prova é prova de títulos. Daqui a pouco nós veremos as características da prova de títulos. A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha com cinco alternativas: A, B, C, D, E. Ponto. Então está dizendo como será a nossa prova, né? Ela durará, no nosso caso aqui, olha, 3 horas para o cargo de professor adjunto de educação básica e PDI. Então a nossa prova durará 3 horas. 3 horas para resolver 50 questões. É um tempo, enfim, adequado e rápido, né? Exige respostas rápidas, né? Entre 3 minutos e meio cada questão. Essa não é uma coisa que você deve se preocupar, mas enfim, é uma coisa que você deve pensar na lógica de estruturação quando você vai fazer a prova. A prova de título será aplicada aos candidatos de todos os cargos constantes no edital, todos que serão habilitados, né? Nós veremos isso na sequência, né? Enfim, aqui só está falando que as provas serão aplicadas na cidade de Osasco. Às vezes a cidade não tem capacidade, mas no nosso caso nós já vimos que temos pouco mais, né, de 10, 11 mil inscritos, 10 mil inscritos para cada cargo, né, nesses dois cargos que nós estamos olhando aqui, para o PDI e para o professor adjunto de educação básica. Então toda a nossa prova será realizada em Osasco e efetivamente no mesmo prédio, né, geralmente no mesmo prédio que você executará de manhã a prova do adjunto e à tarde, somente à tarde, terá esta prova do PDI somente para quem fizer a prova do PDI. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas constantes do edital de convocação. Já foi publicado na última sexta-feira no Diário Oficial, né? E na segunda-feira no site da VUNESP, com antecedência mínima de 60 minutos. Então, toda a prova tem isso, né? E aí aqui fala, né? Você deve ir com caneta de tinta preta. Não cabe canetas de outras cores, nem lápis, nem nada disso. Portanto, prepare o seu conjunto de caneta de tinta preta, porque é essa que você utilizará. E original com foto de algum desses documentos, né? A gente acaba destacando ali apenas a cédula de identidade, mas você pode levar outros documentos que estão listados aqui. Documentos com fotos, né? Não serão aceitos protocolos, é importante estar atento a isso, né? Não chegue lá com nenhum protocolo, se perdeu, se te roubaram. Você tem que levar um documento com foto. Não vale cópia, ainda que autenticada, não vale boletim de ocorrência. Cuide dos seus documentos nessa semana. Enfim, para efeito de critério de desempate, serão consideradas as correções cadastrais realizadas até 2 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data da realização da prova objetiva. Portanto, até a próxima quarta-feira, você ainda terá a chance de ajustar dados cadastrais incorretos. No dia da prova, você indica isso lá para o fiscal. Entretanto, depois você tem que contatar a VUNESP, ir no site da VUNESP e fazer correções, porque esses dados serão importantíssimos e a incorreção desses dados podem te levar à exclusão da prova, né? Enfim, o candidato, aqui está falando assim, né? Se você não atender essas questões, você não pode alegar desconhecimento e você pode ser excluído da prova. Então, por quê? Há um critério de desempate por idade, a gente vai ver daqui a pouco que ele aparece. Então, se há um critério de desempate por idade, você não pode mentir a sua data de nascimento, tem que estar corretamente lá no sistema. Enfim, é isso que nós vimos até aqui. Aqui falam das exclusões, né? Destacamos só algumas aqui para você, enfim, ficar atento lá no dia, né? Então, será excluído o candidato que estiver portando, no local das provas, portando, após o início das provas, qualquer equipamento eletrônico ou de comunicação ligados ou desligados. Então, fique atento a essas questões, são bastante simples, mas
Mesmo o seu celular, retire a bateria. Se não tem como retirar a bateria, é melhor deixá-lo em casa até. Não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação de provas. Então não será possível levar embora o caderno. Perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos, né? Se não for você, se alguém estiver atrapalhando, você pode alertar e pedir ao fiscal para que essa pessoa seja excluída da execução da prova, né? Por perturbar a ordem dos trabalhos da prova. Agir com incorreção ou descortesia para qualquer membro da equipe, seja cortês, né? Acho que é a entrada central do serviço público. Seremos servidores públicos, temos que aprender a servir o público. E sair, né, retirar-se do local da prova, objetiva antes de decorrido o tempo mínimo de 75% de permanência. O fiscal vai apontar este tempo lá no quadro e você deve seguir pelo menos o tempo mínimo. Aos meus alunos eu falo sempre, mas sempre, use o tempo todo da prova. Use o tempo todo da prova. Aliás, o tempo já é curto, é bem difícil fazer antes, né, da prova, né? Aqui está assim, né, a prova objetiva para todos os cargos tem data prevista para o próximo domingo, no período da manhã. Entretanto, saiu aqui para este item uma retificação, colocando a prova do PDI, né, para todos os pedagogos, enfim, poderem fazer 2 provas. Concurso será cada vez mais difícil, concurso é algo que será cada vez mais raro no Brasil, né, infelizmente, pelas dificuldades, enfim, que até as prefeituras têm de comprovar inúmeros dados ao governo federal. Então nós temos que nos atentar, né, aproveitar o momento, fazer as 2 provas, e aqui foi feita uma retificação no edital. As 2 provas podem ser feitas para o caso do pedagogo, né? A prova do PEB1 adjunto de manhã, a prova do PDI será à tarde. Eventualmente, por qualquer motivo, se o seu nome não constar do edital de convocação, que foi publicado no Diário Oficial na última sexta, você nessa semana deverá entrar em contato com a VUNESP para verificar o ocorrido. E ainda assim você pode fazer a prova se você apresentar o comprovante. Se aí a VUNESP não conseguir dar sequência nessa semana, você poderá fazer a prova apresentando o comprovante de pagamento que você executou da prova, e a VUNESP depois terá que fazer a correção. Pelo menos até o momento ninguém se queixou, pelo menos das pessoas que nós temos muito contato com muitas pessoas que irão fazer a prova, ninguém se queixou disso até o momento. Na folha de respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas, ou a assinatura do candidato, sob pena de acarretar prejuízo do desempenho do mesmo, né? Então nós sabemos disso, há uma folha de respostas, não se faz marcações para além das próprias respostas e da assinatura. Algumas empresas, né, não sei se será este o caso, coletam inclusive a digital do candidato, que depois será recolhida novamente posteriormente. Não sei se é o caso dessa, aparentemente não, porque não está indicando aqui, mas algumas não indicam no edital e fazem depois. Um exemplar do caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado única e exclusivamente no site da VUNESP. Então somente no dia seguinte, né? Somente no primeiro dia, na segunda-feira às 10 da manhã, você terá acesso ao caderno. Não sei se o caderno um dia depois já te interessará. E o gabarito está previsto então para ser publicado no Diário Oficial primeiro, né? Tudo sai primeiro no Diário Oficial, depois no site da VUNESP. O site da VUNESP não é local oficial, portanto não deve servir nunca como referência. Entretanto, será publicado o gabarito a partir do 3º dia útil subsequente. Portanto, na quarta-feira da semana que vem, né, será publicado o gabarito da prova de Osasco. A prova de títulos, ela será executada, né, na data indicada ali. A prova de títulos já teve a convocatória, tem um horário para você chegar lá no local, mas a prova de títulos é bastante simples. Se você tem título, você apresenta; se você não tem, quais títulos? E aí vamos pular um pouquinho, depois nós voltamos, né? Os títulos são esses: doutorado, mestrado ou pós-graduação com no mínimo 360 horas. Só. Porque tem gente que pergunta se apresenta o título de pedagogia. De pedagogia você não apresenta agora. De pedagogia não vale agora.
de pedagogia você só apresenta quando você for nomear e tiver que apresentar a documentação. Ali apresenta a numeração, a quantidade de títulos que você pode apresentar e a pontuação máxima, né? No máximo, juntando todos os títulos, se você tiver todos esses, você vai conseguir no máximo 5 pontos. Eu sempre falo, né? 1 ponto já é muito num concurso grande como esse, você imagina esta quantidade grande de concursos. Você veja aqui anteriormente, né? A prova de títulos tem apenas caráter classificatório. Então, se você não apresenta títulos, não tem nenhum problema. E serão avaliados os títulos somente dos candidatos habilitados na prova objetiva. Então não serão observados todos os títulos. Só serão observados os títulos e pontuados os títulos de quem passar na prova objetiva. Nós cuidamos da prova objetiva. A prova de títulos é uma etapa posterior e é somente de caráter classificatório. Só atribui aqueles pontos, se eles verificarem que aqueles pontos, enfim, eles têm validade, né? Se esses pontos aqui tiverem validade. Enfim, vamos seguindo, né? Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos. Nos meus cursos, aqui não vou ficar explicando, né? Porque não caberia mais. Tem uma série de questões, critérios, mesmo matemáticos, né? Que entram numa estrutura de concurso, né? 50 pontos, então depende de uma série de questões e características. E a gente não sabe exatamente onde fica. 50 pontos não significa metade da prova. Para saber onde estão esses 50 pontos, a gente depende da correção de todas as provas, de uma série de questões. O que nós devemos observar temos que acertar o máximo possível e não zerar em nenhum dos componentes da prova. Não zerar em língua portuguesa, não zerar em matemática ou em conhecimentos pedagógicos ou legislação. Acertar o máximo possível dentro da estrutura do gabarito, ou se aproximar o máximo possível das respostas, né, para chegar o mais próximo possível dos 50 pontos, e ajustar aqui para que não tenha nenhuma, buscar acertar pelo menos uma em cada componente. Que você pode de repente acertar aqui 35 questões aqui de matemática e de conhecimentos pedagógicos e legislação, errou todas de língua portuguesa, estará fora do concurso. Então vamos nos atentar a isso. Dos critérios de desempate da classificação final, né? Os critérios são os mesmos, né? E geralmente são os mesmos em todos os concursos, né? Essa é uma questão observada nacionalmente em todos os concursos nacionais. Então quando houver, e em concursos como esse há muito empate, né? Por isso que aqueles pontos de pós-graduação, de 360 horas no mínimo, mestrado ou doutorado, valem muito, porque um pontinho te coloca na frente de inúmeras pessoas. E aí veja aqui, né? Com idade igual ou superior a 60 anos. Então aqui estatuto do idoso, né? Então o estatuto do idoso entra como primeiro critério. Os critérios estão numa ordem. Que obtiver maior pontuação nas questões de conhecimentos pedagógicos e legislação. Portanto, esses itens aqui não falam nada disso em nenhum momento. Mas, como serve de desempate, eles têm um peso maior, né? Aí fala da prova de títulos, língua portuguesa, matemática. Aí maior idade, né? As pessoas que estiverem empatadas em todos os quesitos até aqui. O que tiver mais velho tem prevalência. Em todos os concursos isso está posto, e geralmente é assim. E é normal, tranquilo, né? Aqui as atribuições, né? Do professor adjunto de educação básica 1. Então, o cargo ao qual compete a docência na condição de substituto na educação infantil e no ensino fundamental, na EJA, em salas de apoio pedagógico, em salas de projetos especiais. Ele atribui turmas, ele rege aulas, né, para essas turmas, ele planeja, ministra aulas, enfim. Ele é professor que fica à disposição, no final das contas é sempre assim, ele fica à disposição da Secretaria da Educação. O professor adjunto de Educação Básica, ele fica à disposição da Secretaria de Educação. Quem participou dos meus cursos vai entender que aqui é a maior possibilidade de entrada, né? Porque aqui estamos na etapa obrigatória da educação dos 4 a 17 anos. E as atribuições do PDI, que aí é trabalhar na creche, nas creches de Osasco, com crianças até os 3 anos, 11 meses, 29 dias, né? A gente sabe disso, né? Mas como não é uma etapa obrigatória, a gente não sabe se haverá
depois uma abertura de tantas vagas para o PDI. Mas, enfim, aqui estão as atribuições do cargo de PDI, né? Aqui é um professor adjunto, né, que substitui, aqui é um professor titular, né? Não tem esses nomes, mas aqui é adjunto, aqui é um professor titular. Eu falaria assim, o que é bom? O que é bom é passar no concurso num dos dois cargos. Nós vemos aqui o conteúdo programático, com os itens de língua portuguesa, os itens de matemática. Trabalhamos inúmeros encontros com o professor João, né, língua portuguesa e matemática. Há que se ter tranquilidade na hora de executar a prova. E depois aqui ao final nós veremos os conhecimentos específicos, né, pedagógicos e de legislação. Aqui para o PEB 1 adjunto, são esses os itens que ficamos trabalhando o tempo todo, olhando os autores. Os autores não são importantes. O importante é entender a partir daqueles autores essa dinâmica. Estes itens estarão presentes na prova. E na sequência aqui, para o professor, para o PDI, os conhecimentos específicos, né? Os conhecimentos presentes, então, que estarão presentes na prova do PDI. Então serão esses, nós trabalhamos exaustivamente, ainda tem turmas que farão encontros comigo nos próximos dias, né, até sábado. Então nós trabalhamos intensivamente esta ação. Você veja que para um cargo ou para o outro a questão do Piaget, da base central, Piaget, Vygotsky e Valon está presente o tempo todo. Tá para o nosso concurso, para a cidade de Osasco. Por fim, algumas observações, né? Então, se você está inscrito, você aceita todas as condições. Você sempre tem que olhar no diário oficial para saber as informações corretas. A Fundação VUNESP, então, ela não te manda, não tem responsabilidade por te comunicar nada. Você deve sempre acompanhar pelo diário oficial. Se passar no concurso, acompanhe sempre o diário oficial de Osasco e esteja sempre atento ao diário oficial. Enfim, são essas informações que eu queria te passar. Vá com tinta preta, caneta de tinta preta, né? Caneta de tinta preta, mas vá tranquilo. A grande questão para passar no concurso público é estar tranquilo no dia da prova. Esteja tranquilo, esteja tranquila. Você se preparou. Eu brinquei muito nas minhas aulas, não sei se muito, mas brinquei nas minhas aulas sobre essa questão de como chegaremos lá no dia, nós chegaremos preparados. Se você está preparado, coração tranquilo, mente tranquila, resolva a prova com tranquilidade, comece por onde você sabe, depois vai para onde você acha que tem mais dificuldade, vá devagar, controle o tempo e você passará. Estudamos juntos esse tempo todo para você passar. Eu agradeço muito e que todos, enfim, tenham uma grande prova. Estarei com todos vocês, neste domingo lá também fazendo a prova.